Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Falar da seleção brasileira, igual você estava falando, inclusive a gente abriu o papo aqui falando sobre o jogo do Brasil. Vai ter aí no Seleção sábado. mais feia da história, Cara, né, Felipão? Essa que vai jogar sábado agora? É assustador, assim, Osmar, Oscar, você vê não é a falta de talento, acho que talento a gente ainda tem, mas como a gente regrediu em comparação Falta de às outras protagonismo. escolas, assim. Não tem protagonismo. Eu acho que é falta de talento mesmo. Você acha que falta de talento? Eu acho que os jogadores são mais limitados do que... Não tem nenhum fora de série. Tinha o Neymar, que virou essa coisa aí. E agora tem o Vinícius Júnior, que tá aparecendo bem, e tem o Rodrigo. Mas assim, muito menos do que a gente tinha. A gente tinha uma abundância. O Romário ficou fora de uma Copa, gente. Sim. Porque tinha tantas opções que se deu o luxo de... Você imagina hoje o Romário ficar no auge? Não vamos chamar o Romário porque tem Ronaldo. O Romário seria o 10 e faixa hoje, tudo, velho. Não, o Romário teria que virar meia e jogar de camisa 10, nossa. porque tecnicamente ele é melhor que todo mundo nessa É um seleção. absurdo. O Romário foi um absurdo de jogador. absurdo. E ainda assim ele ficou fora de uma Copa, quer seja por teimosia do técnico, não, mas ele não fez falta. Sim. O Brasil ganhou a Copa sem o Romário. Com o Ronaldo artilheiro. Você imagina, era Ronaldo ou Romário, ou até podia ser os dois, eu não sei, mas hoje em dia é impensável um jogador desse tamanho ficar fora de uma convocação. Sim. Impensável. E a gente teve. A gente pega o Romário aqui agora porque virou. Não, mas uma marca muito Djalminha forte. Mas ficou teve fora, outro. Exato. Alex ficou fora. Exato. Não, imagina, a gente não tem meias. O meia do Brasil, o único que foi convocado é o Paquetá, Não, e quem vai jogar na meia amanhã é o Andreas Pereira. Amanhã Mas não, você sábado sabe é o que Andreas Pereira. que é um volante. Esse balizamento define bem. Tantos jogadores extraordinários ficaram fora de seleção. Você imagina o potencial das seleções como era. O potencial como era. Hoje, se a gente tivesse aqueles jogadores, seria impensável não estar numa seleção. Sim. Por que você acha que a gente regrediu tanto, Oscar? Eu penso, mas é só comigo mesmo, eu nem falo pra ninguém. Agora ela vai falar. Eu acho que lá atrás, um garoto que se aventurava a começar a jogar bola, ele sonhava muito, e ainda se sonha hoje, em ser jogador de futebol, mas levava esse sonho sempre pro lado dos ídolos dele. E os ídolos Zico, Pelé... Eram artilheiros, eram jogadores que apareciam com dribles ou eram ofensivos. Os técnicos, uma preocupação de deixar o futebol mais moderno, ou não sei qual o motivo, Mais tático. tolheram muito isso. Então ficou muito marcação. A gente perdeu uma essência que a gente tinha, que era de criar jogador com a irreverência que a nossa cultura para o gosto do futebol pedia e pede ainda. A gente sente falta disso. Na Itália não, por exemplo. A Itália é um futebol defensivo, é um futebol de marcação. Então, um marcador da Itália é muito importante. Para a gente não era tão importante. Sempre foi importante, sempre teve um peso, mas a gente mudou o foco. Ao invés da importância maior ser para aqueles que destroem as defesas, a gente ficou com uma importância maior para as defesas que não deixam os ataques, que não sejam destruídas. Tudo é importante num contexto de futebol, tudo, mas a gente tinha essa visão. Eu acho que os técnicos transformaram o futebol do Brasil nesse sentido. Então, parou de brotar. Jogador que quer ser um atacante, que dribla, que finta, tem menos chance de aparecer do que tinha antigamente. Hoje aparece mais marcador. Hoje a inspiração é Casimiro, é um zagueiro. Você não acha que, por exemplo, antigamente, com os grandes latifúndios que existiam, com os grandes terrões que existiam, todo mundo jogando futebol na rua... Pode ser também. Isso dava ali um senso de improviso pro moleque sair de situações e tudo mais. Hoje em dia é uma coisa muito metódica, é um molequinho começando na escolinha. Exato. Isso não mudou também a maneira de se formar? Mudou um pouco, sim. Mas hoje, o que eu estava falando aqui agora, hoje a gente pode dar um exemplo cabal disso, por exemplo, o Tite, belo técnico, tá no Flamengo. O Flamengo não toma gol há quanto tempo?
Ah, não tomou gol com o time Já faz principal. um século que o time não toma gol. Desde que o Tite chegou, ele montou a defesa, arrumou, não tem jeito de fazer gol no Flamengo, é difícil. Competência do técnico. Competência. Claro. Só faz gols porque o Flamengo é um ponto fora da curva do tamanho do elenco que tem. Sim. Mas a preocupação do técnico, a visão inicial do técnico é arrumar a cozinha. Sim. A gente tinha isso, mas com uma importância menor. Era pelo menos igual o ataque. Eu tinha uma preocupação disso. Então, assim, se é um moleque de futebol, fala, nossa, eu vou começar a me preocupar em ser, inconscientemente, ele pode levar isso adiante, em ser um bom cozinheiro, porque todos os técnicos gostam de arrumar a cozinha. O Tite é só um exemplo, que é brilhante técnico, é bom. Mas ele monta lá atrás, primeiro de tudo. Você não acha também que a gente passa por um momento delicado também no ponto de vista do treinador? Tanto que teve agora o Diniz, que passou pela seleção, e é um cara que, até que a gente estava falando, é um cara que apresenta um estilo, tenta fazer ali alguma coisa diferente do habitual que a gente tem visto no mundo todo, mas ao mesmo tempo também é um estilo de jogo muito particular, que precisa de treino, de adaptação. Não deu certo na seleção, aí vem o Dorival agora. Tá mudando um pouco a nossa cultura. O Diniz talvez fosse um técnico normal lá atrás. Hoje ele virou assim, nossa, é meio exceção do que está acontecendo. E ele perdeu um pouco a mão, eu tô achando agora. Então, exagerou um pouco. Na saidinha. Mas eu gosto. Você curte o Diniz? Eu curto pela diversidade em relação ao que se vê. Sabe? É sempre mais ou menos uma coisa parecida, aquela marcação, aquela pegada. E o aspecto físico também obrigou a mudar-se muito o futebol. Hoje o jogador corre 2, 3, 4 vezes mais do que se corria antigamente. Mas o Diniz, ele ficou um pouco fora da curva diante do que acontece no Brasil. O Diniz seria um bom tempo atrás, acho que seria um outro técnico normal, como todos daquela época, né? Sim, mas o que eu ia falar, perguntar para você justamente isso, se você não vê também a gente num momento ruim também de treinador, porque se cogitou muito o nome, por exemplo, do Carlo Ancelotti agora para a seleção brasileira, acabou não vindo, enfim, ficou meio feio para a CBF, na minha opinião. A gente vê os técnicos estrangeiros que vêm aqui, Abel Ferreira, Jorge Jesus, agora tem esse Antônio Oliveira no Corinthians que parece ser muito bom. E os técnicos brasileiros, tem o Dorival, tem o Diniz, e aí? Perderam espaço. Tem Por pouco quê? técnico, né? Rapaz, por quê? Não sei. Acho que virou aquela escola de técnico mais marcador mesmo. Sabe? Então, esse espaço tomou conta. E para os técnicos mais criativos ou para aqueles que têm uma preocupação com o futebol mais... que era mais a nossa cultura, eles perderam espaço. Você acha que muita gente fala que quem colaborou muito com isso foi aquele tetra, aquela seleção de 94, com Parreira, duas linhas de 4 e não sei o quê, que jogou um futebol, uma marcação mais europeia e a bola no Romário e Bebeto para resolver. Olha, a gente pode definir, a gente pode mostrar mais uma imagem em relação a isso, é o seguinte, até 2002, mesmo com a seleção jogando, os jogadores que formaram a seleção eram quase todos lá de fora, se não todos, mas até essa data, 2006, a gente era uma escola mundial. A gente perdeu isso. Então hoje a escola a gente é aluno da Europa. Porque nós perdemos esse protagonismo mesmo de... Então ficou assim aquela marca de que, nossa, futebol europeu é assim, futebol europeu é assim. A gente foi seguindo, foi atrás. A gente nem consegue fazer o que o futebol europeu faz hoje e perdeu aquilo que a gente tinha de melhor. Mas pode ser só uma época também, né? Sei lá. Uma entre-safra. Vai saber. Se aparecer bom jogador, talento, mas o problema é que tá tendo menos espaço para esses jogadores aparecerem. A gente tem medo de nunca mais ver a seleção ganhar uma Copa, a gente teve cara. Aqui, não lembro com quem foi, acho que foi o Regis Tadeu. Falou, cara, você não vai ver, vocês têm 35, vocês vão morrer, vocês vão morrer e não vão ver o Brasil ser campeão do mundo nunca mais. Com aquelas seleções que a gente tinha não era fácil, era difícil.
Porque eu acho que assim, quando chega uma Copa do Mundo, você tem lá reunidas 24 seleções. Agora vão ser 48. É. Das 24 tem 12 com chances É. de andar, de ganhar até. Então, se você pega ali mais ou menos, você vai dar 10% para cada seleção, para as favoritas. 10, 15% para outra, no máximo 20% quando tem uma seleção espetacular, como foi o Brasil em 70, tinha, sei lá, 25% de chance de ganhar a Copa antes da Copa começar. Então, agora você coloca ali, tem 10 times que têm chance de chegar numa final. Dá 10% para cada um, é a chance que a gente vai ter, 8%, 10%. É difícil. E nesse contexto todo, e o Neymar nessa história? É um cara que você aproveitaria ainda por ser o único extra classe? Eu aproveitaria por causa disso. Mas, sim, tem todas as ressalvas, tem todas as coisas. Mas para jogar bola. E uma Copa do Mundo é um torneio curto, né? De um mês. O Neymar eu aproveitaria por conta do talento. É um talento fora, é uma coisa fora de série.